não teria nenhuma lógica que, havendo votação unânime, para a participação e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu peço licença para me retirar e desejo a todos uma excelente continuidade da sessão. Até logo. Desculpe pelos imprevistos. Até logo. Nada a desculpar. Muito obrigado, juíza Daniele Galvão. Até a próxima. Agradecemos a participação. Pauta de sustentações já está estabilizada. Vamos à leitura dos votos que alcançaram unanimidade na pauta de eleição. Então, esclarecendo aqueles que nos assistem pelo YouTube, que possam não estar familiarizados, então toda vez eu explico. Uma pauta hoje de 122 processos, não teria nenhuma lógica que, havendo votação unânime, os relatores lessem o acórdão e nem mesmo a ementa. Então, essas minutas são trocadas entre os julgadores e, chegando ao conhecimento desta presidência, me compete proclamar o resultado que é unânime. Se para um lado, se para o outro, a parte vai ter acesso assim que publicado no nosso site. Então, vamos lá. Então, eu vou mencionar agora na pauta de eleição quais os votos que alcançaram votação unânime e, logo em seguida, será transformado em acórdão e estará à disposição das partes interessadas. Vamos a eles. Pauta de eleição. Itens 3, 4, 5, repetindo que são os de votação unânime. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pulamos para o 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 43, pulamos para o 48, pulamos para o 51, pulamos para 56, 57, 58, 60, 60, 64, 64, 65, 66, depois 68, 74, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121. Então, esses feitos da pauta de eleição, na data de 23/9, data de hoje, são os feitos que alcançaram votação unânime e, como eu disse, logo em seguida, os acórdãos estarão à disposição para consulta dos advogados e das partes interessadas. Feito isso, vamos retomar a pauta de sustentação, pauta de eleição com sustentações orais. Como sempre, dando preferência aos advogados presentes. Então, vamos, próximo presente é o doutor Hélio de Freitas, número 47. Doutor Hélio, por gentileza. Item 47 da pauta vem de São Bernardo do Campo. Boa tarde mais uma vez, reitero os cumprimentos, doutor Hélio Freitas de Carvalho da Silveira. Nós estamos agora no item 47, que é o processo 172, final 172-42. Como eu disse, vem de São Bernardo do Campo, relator é Encinas Manfré, registro de candidatura, o recorrente é Walter
Walter Rubens Oliveira Cardoso. No polo passivo temos recorridos Alex Spinelli Manente, São Bernardo que segue em frente, que é a coligação do PP, PSB, MDB, Solidariedade, PL e a Federação PSDB Cidadania, todos de São Bernardo do Campo. Dr. Hélio Freitas de Carvalho da Silveira falará pelo recorrido Alex Spinelli Manente e já está com a palavra, Dr. Hélio. Excelentíssimo senhor presidente, eméritos senhores julgadores, senhora juíza, doutora Maria Cláudia, eminente senhora procuradora regional eleitoral, senhores servidores, colegas advogados, muito brevemente, excelência, esse caso aqui de registro de candidatura, eu já tive a oportunidade de incomodar todos os gabinetes sobre esse tema, então serei bastante breve, bastante sintético aqui na minha sustentação. É um caso de linha P do candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, Alex Manente. Alex Manente recebeu uma doação de uma empresa de que ele é proprietário, sócio dessa empresa, que administra bens particulares, privados, né? Em 2014, uma pequena doação que recebeu em 2014. Essa doação foi considerada em excesso, o doador teve uma punição por doação em excesso. Em 2015, esse tribunal julgou esse excesso, né? Relatoria da desembargadora Marli Ferreira. Julgou graduando a sanção no grau mínimo, né? 5 vezes o valor da doação em excesso, e não proibindo de contra-ataque ao poder público, como era a redação da época do artigo 81. Né? Alex Manente, senhor presidente, foi impugnado no registro de candidatura em 2016, esse tribunal, o Tribunal Superior, afastou. Foi impugnado em 2018, esse tribunal e o Tribunal Superior afastou. Foi impugnado em 2022, esse tribunal e o Tribunal Superior afastou. A doação foi julgada em segundo grau em 2015, como relatei, transcorridos 8 anos, daria 2023, portanto já também esgotado. É muito curioso que a linha P fala em segundo julgado em segundo grau ou transitado em julgado, né? E aí o que se tem pelo ensinamento de Rodrigo Zílio é o que vier primeiro, né? Ao parecer da douta Procuradoria, bem coloca a questão no que toca ao percentual, que é uma questão que tem suscitado aqui algumas questões. Fui ao doutor Regis, conversamos sobre esse tema, agradeço a Vossa Excelência pela paciência que recebeu, mas aqui tem um cálculo em que a Procuradoria faz o cálculo sobre o excesso de doação, e isso consta do parecer. A doação representou 0,3% do arrecadado da campanha, valor que certamente não influenciou o resultado das eleições lá atrás, em 2014. Por esses 3, 4 motivos que apresento aqui, é que se requer um provimento do recurso apresentado. Muito obrigado, excelências. Muito obrigado, doutor Hélio, eu que agradeço, parabenizo pela sustentação e agradeço pela brevidade e concisão. O Ministério Público já informa aqui que está ratificando o parecer encartado aos autos, então a palavra com o relator, desembargador Encinas Manfred. Meus cumprimentos ao doutor Hélio da Silveira, uma vez, todos. Recurso contra a sentença pela qual improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente, Walter Rubens Oliveira Cardoso, e, por conseguinte, deferido o registro da candidatura do recorrido ao cargo de prefeito. Inelegibilidade, essa inelegibilidade é prevista na linha P do preceito indicado, inelegibilidade não configurada, ela que se inicia a partir da decisão transitada em julgado ou a proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral. Consumação em 2023 da ultrapassagem do prazo de 8 anos após a decisão, precedente do Tribunal Superior, que aponto também, manutenção da sentença, embora por distintos fundamentos, senhor presidente. Eu estou propondo um improvimento do recurso. Se houver necessidade, eu poderei me estender mais. Em discussão, o relator propõe um improvimento. Então, doutor Hélio, o resultado que eu proclamo é que, por votação unânime, foi negado o provimento ao recurso. Pode continuar, doutor Hélio. Vamos, já que o senhor já está aí, o próximo também é seu e tem um virtual. Então, já que o senhor está presente,
É o item 72. Vamos aguardar Dr. Emerson Luiz Delgado, virtual, e Dr. Hélio presencial. Item 72 da pauta. Aguardando o Dr. Emerson conectar. Dr. Emerson, falta abrir a câmera. Dr. Emerson, boa tarde. O senhor nos ouve? Boa tarde, escuto perfeitamente. Tá, então só um minutinho, eu cumprimento e já vou apregoar aqui o feito. 70... Peço desculpas. 72 da pauta, processo final 282-14, vem de São Paulo, propaganda eleitoral em redes sociais, relator Regis de Castilho, recorrente é Pablo Henrique Costa Marçal. Recorrida, Tabata Cláudia Amaral de Pontes. Primeiro falará o Dr. Emerson Luiz Delgado Gomes, pelo recorrente Pablo Henrique Costa Marçal. Logo em seguida falará Dr. Hélio Freitas de Carvalho da Silveira, pela recorrida Tabata Cláudia Amaral de Pontes. Então, reiterando os cumprimentos, Dr. Emerson, o senhor está com a palavra pelo prazo regimental. Agradeço, senhor presidente. Em ato contínuo, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e estender esses cumprimentos a todos os julgadores desta Corte. Gostaria de cumprimentar a representante do Ministério Público Eleitoral, em seu nome cumprimentar todos os servidores do Ministério Público Federal. Gostaria de cumprimentar também todos os advogados e os servidores da Justiça Eleitoral. Muito bem, senhores julgadores e senhoras julgadoras. Em relação à causa de pedir, foram trazidos 3 vídeos que foram divulgados na plataforma Instagram, na conta da Hora Recorrida. Eu peço vênia para Vossas Excelências para destacar algumas passagens desses vídeos que formam, na realidade, e evidenciam a pretensão recursal, ora manejada para Vossas Excelências. Muito bem, disse a Hora Recorrida, abre aspas, afinal de contas, acabou de sair uma grande notícia mostrando que o seu representante legal estava envolvido com uma quadrilha que transportou quase 5 toneladas de cocaína da Bolívia. Então, eu queria saber se você, que tem tanta relação com o tráfico de drogas, vai ter alguma moral para enfrentar a Cracolândia. Segunda asserção, abre aspas, um cara que é investigado por lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica, tudo. Até homicídio esse homem tem processo em cima dele. É muito grave o que está acontecendo. Fecha aspas. Terceira asserção, senhores julgadores, abre aspas. As pessoas podem até olhar e achar graça, porque ainda não sabem que, para além de um palhaço, você é um criminoso. Mas tenha certeza que gente séria, como as pessoas com as quais eu cresci, não querem um palhaço como você, não. Elas querem um transporte público funcionando, elas querem mais emprego, elas querem mais educação, fecha aspas. O que se denota aqui, senhores julgadores, diante dessas publicações que formam a causa de pedir recursal, é que a adversa imbrica imputações que atingem a honra e o decoro do ora recorrente. E isso se dá em múltiplas formas. No primeiro vídeo é dada ênfase no que a adversa alcunha de, abre aspas, relação do recorrente com o tráfico de drogas, fecha aspas. No segundo vídeo, é dito que tramita contra o recorrente um processo pela prática de homicídio, isso que não é verdade. E no terceiro vídeo, o recorrente é chamado de palhaço e criminoso. Então eu questiono a Vossas Excelências, essas imputações não configuram a prática de crime contra a honra? É cristalina a constatação, senhores julgadores, que os termos empregados nas propagandas em análise desbordam dos limites da liberdade de expressão, especialmente porque as asserções empregadas não encontram embasamento fático.
Anoto ainda para Vossas Excelências que na eleição de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral fixou métricas para balizar julgamento de pedido de direito de resposta. E eu trouxe um trecho desse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que tem se tornado realmente um leading case para regular a matéria atinente ao direito de resposta. Então, o trecho que interessa, abre aspas, entendimento do plenário no sentido de que somente é legítima a utilização contra outros concorrentes de adjetivos cuja significação técnica insinue eventual prática de crime, se e quando houver condenação judicial específica, ou, ao menos, acusação formal nesse sentido, precedentes. A imputação de que o candidato e a sua família são ligados a assassinos de aluguel, milicianos, bandidos, dissociada de qualquer lastro fático que permita a construção da respectiva narrativa, já que não existem acusações formais nesse sentido, muito menos decisões condenatórias, desatende a métrica fixada por esta Corte Superior para as eleições de 2022. Esse trecho lido para Vossas Excelências, ele decorre do direito de resposta número 060-150854, de relatoria da ministra Maria Cláudia Bocchianelli. Foi julgado em outubro de 2022. Portanto, senhores julgadores, à luz dos argumentos lançados, eu ratifico os pedidos contidos na exordial, na minuta recursal, para que seja dado total provimento à pretensão do recorrente. Essa é a manifestação, senhor presidente. Muito bem, doutor Emerson, parabenizo pelo discurso, muito grato aí pela objetividade. Como eu disse, agora então falará o doutor Hélio de Freitas, que já está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, renovando os cumprimentos à corte. Aqui de pronto se afasta qualquer intenção de uma ofensa pessoal de Tabata ao candidato. Esses trechos desses vídeos apresentados, elas são repercussão de debates, né? São cortes realizados de debate eleitoral. Que os debates, infelizmente, têm sido muito duros, né? Têm sido muito enfáticos, até cadeirada já houve em debates. Então, e a temperatura subiu nessas eleições, evidentemente não foi por conta da candidata Tabata Amaral. Todos nós sabemos por que a temperatura subiu nessas eleições a ponto que está, né? As expressões ditas, elas são duras, elas são contundentes, mas elas não fogem do debate eleitoral. Elas, na verdade, elas têm o objetivo, veja, Pablo Marçal surgiu como um candidato muito duro nos debates, né? Atacando todos os seus adversários, todos com apelidos, todos com distrato absoluto. O objetivo da candidata foi demonstrar o seguinte: quem é Pablo Marçal? De que nós estamos falando de Pablo Marçal? Quem é essa figura que surge das redes para a campanha eleitoral? Então, quando se diz sobre criminoso, isso está amparado em matérias jornalísticas, ainda que já tenha prescrito lá ação, condenação, teve, mas, evidentemente, ele compôs uma quadrilha de fraude a bancos, atingiu aposentados, idosos, foi preso, foi condenado, né? Então, portanto, usar a expressão criminoso aqui não tem esse ataque moral que possa aparecer. E é muito curioso, excelências, que recentemente, no último debate, mudando de postura, Pablo Marçal pediu perdão a Tabata Amaral. Pediu perdão, quero que me perdoe pelo fato de ter falado do seu pai, do suicídio do seu pai, etc. etc. E ela, no debate, respondeu a questão, novamente com a questão criminoso. Esses temas são judicializados em primeiro grau. E ele usou, na própria rede dele, ela falando a palavra criminoso, e colocou no final uma pequena edição dela em companhia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo o seguinte: você não quer ter relacionamento comigo porque sou criminoso, mas está ao lado de outro criminoso. A construção foi mais ou menos assim. Então, o próprio candidato não considera essa afirmação tão ofensiva porque usou em sua própria rede. Sobre lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, ele sofreu busca e apreensão e é efetivamente processado por isso, é investigado por isso, né, das eleições de 2022, sobre a apropriação indébita de recursos eleitorais. Né? Então, também aqui não há nenhum excesso. A questão da questão de drogas, né, todos sabemos aqui, isso através de uma série de reportagens de jornal que saiu nos últimos dias, com áudios, etc., que a direção do PRTB tem um problema.
de ligação com uma facção criminosa. Isso não sou eu que estou dizendo, isso diz vários periódicos, né? E do envolvimento dessas pessoas, que até agora isso não foi devidamente esclarecido. E essa a atribuição, essa colocação que se fez foi relativamente a isso num debate eleitoral quente, né? Num debate eleitoral com todos os ânimos ali à flor da pele. Por esses motivos é que se pede a manutenção da bem lançada decisão do conjunto de juízes da segunda zona eleitoral, que está examinando a propaganda, dos pareceres do Ministério Público de primeiro grau e da Procuradoria Regional Eleitoral, que vai no sentido de que não houve ofensa nesses vídeos. É o que se requer, excelência. Muito bem, muito obrigado, doutor Hélio. Também parabenizo e agradeço a concisão. Ministério Público Eleitoral manifesta que ratifica o parecer. Então, com a palavra, o relator juiz Regis de Castilho. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, inicialmente, endosso os cumprimentos anteriores e cumprimento os ilustres advogados. Bom, em relação ao caso vertente, eu trago um voto aqui concedendo em parte o direito de resposta, na medida em que há algumas das imputações que refiro como a ultrapassar os limites legais, né? E aqui eu menciono o seguinte, que denota-se que no contexto em que foram proferidas as seguintes frases não se coadunam com o exercício ordinário da liberdade de expressão, quais sejam: acabou de sair uma grande notícia mostrando que o seu representante legal estava envolvido com uma quadrilha que transportou quase 5 toneladas de cocaína da Bolívia. Então eu queria saber se você, que tem tanta relação com o tráfico de droga, vai ter alguma moral para enfrentar a Cracolândia. Aqui já houve até enfrentamento dessa questão, e é claro que houve um desbordamento aqui para generalizar essa relação com o tráfico de droga, e inclusive porque seria apenas uma procuração que teria sido otorgada com poderes específicos para um fim específico relativamente a aeronaves, né? Então, daqui houve um desbordamento, né? Isso é o vídeo 1. E, ao final desse debate, eu vou subir um novo vídeo mostrando o quanto que a suspeita de Caixa 2, a lavagem de dinheiro pela qual o Pablo é investigado, tem tudo a ver com essas inúmeras conexões que a gente vem vendo em torno dele e do crime organizado. Também aqui houve um alargamento para dizer que há conexões com o crime organizado. Aqui não se está a vindicar que tenha havido algum equívoco com relação ao eventual, pontual, notícia crimes e a apuração respectiva, mas a forma como a locução foi declinada aqui acabou, evidentemente, maculando a totalidade da expressão. E esse é o vídeo 2. E no que toca ao vídeo 3, há mais um pequeno trecho que ultrapassou as medidas que são permitidas na legislação, né? Para além de macular a honra do recorrente, né? Na forma da dicção do dispositivo legal e do dispositivo constitucional também, que é o artigo 5º caput, inciso 4º da Constituição. No vídeo 3º, para além de um palhaço, você é um criminoso. Esse uso dessa palavra também amplamente descabido, segundo a jurisprudência mais abalizada, aqui, inclusive do Colégio Tribunal Superior Eleitoral. Tais imputações desprovidas de substrato fático desinformam e incutem no eleitorado uma pecha inverídica atribuída ao representado. Com efeito, verifica-se ter suplantado representado o quanto exigido na norma em apreço para o fim de se erigir a devida subsunção, pois aparentemente tal linha de imputação não diz respeito ao processo dialético tendente à contraposição de atributos existentes e faltantes inerentes à disputa e ao exercício do cargo disputado, mas evidentemente ultrapassam as bandas tão amplas das liberdades públicas protegidas pela Constituição Federal e imprescindíveis ao livre exercício dos direitos políticos, tanto pelos candidatos quanto pelos eleitores, sobretudo por estarmos no bojo de discussões de questões de interesse público geral, tanto respeitantes à trajetória eleitoral quanto políticas e de gestão pública, que realmente abarcam o cotejo de projetos de qualidades ou falhas das figuras dos candidatos, como o Dr. Rainer mencionou aqui, e de sua imagem e conceito. A utilização de menção a condutas desabonadoras que serão, segundo a representada, manejadas pelos inquinados nas frases endereçadas, conduz à aplicação da norma em tela na medida em que atingem frontalmente sua imagem e seu conceito ao afirmar que o candidato se valerá de meios claramente
vetados durante a campanha eleitoral, caixa 2, e condutas criminosas de envolvimento com tráfico de drogas, que são sabidamente inverídicas, uma vez que não encontram respaldo em condenação judicial transitada em julgado e tisnam a honorabilidade do dito candidato. Por conseguinte, inequivocadamente, ainda que sejam toleráveis no plano eleitoral as licenças ou jargões mais contundentes e que traduzem críticas mais virulentas, a representada Tabata Cláudia Amaral de Pontes ultrapassou os limites fixados no plano legal nesse horizonte. Assim, determina-se a retirada dos vídeos impugnados das redes sociais, assim como o voto, senhor presidente, e a concessão do direito de resposta ao representante. Aqui eu trago os tempos, né, de cada um dos vídeos, né, cuja o direito de resposta deve ser, portanto, concedido. E, portanto, diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, como apresento, sugiro a vossas excelências, para deferir o pedido de direito de resposta e determinar a retirada do vídeo impugnado na conta do Instagram da representada, o que deverá ser comprovado nesses autos no prazo de 24 horas da publicação do presente acórdão. Aproveito aqui, ao final, senhor presidente, para cumprimentar o desembargador Roberto Maia, que está aqui presente. Minhas congratulações. Obrigado, senhor presidente. Eu como voto. Muito obrigado, relator. Matéria em discussão. Então, doutor Hélio, o resultado que eu proclamo nesse feito é que, por votação unânime, foi dado provimento ao recurso. Pode aguardar aí, doutor Hélio, o próximo também é seu, só que eu vou dar preferência regimental ao desembargador Roberto Maia, a quem eu cumprimento, já está presente e tem um único feito que participa, então é regimental, vou lhe dar a preferência, é o item 41 da pauta. Item 41 da pauta, eu não participo e vou pedir a gentileza da vice-presidência assumir a presidência para a direção desse feito, número 41, em que participa o desembargador Roberto Maia. Então, passo a presidência pedindo a gentileza ao desembargador Encinas Manfré. Muita honra, senhor presidente. O processo é o 0600-145, dígito 32, origem Guatapará. O doutor Rogério Cury é o relator, proferiu o respectivo voto e houve o pedido de adiamento pelo juiz Regis Castilho. O digno relator está propondo o improvimento do recurso. Doutor Regis Castilho, por favor. Obrigado, senhor presidente em exercício, desembargador Manfré. Sempre elogiáveis os votos do ilustre relator. De fato, aqui, o caso versa sobre inelegibilidade reflexa alegada na impugnação ao registro de candidatura do recorrente. E consta dos autos que o recorrente Ailton Aparecido da Silva é filho do agora ex-prefeito do município de Guatapará, Juraci Costa da Silva, que exerceu 2 mandatos consecutivos naquela cidade. Constam os autos ainda que o então prefeito veio a falecer durante o seu segundo mandato na data de 3 de junho do corrente ano. E aqui vigora, senhor presidente, o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, que menciona que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, governador, e assim vai. Contudo, o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário que menciono, de relatoria do ministro Teori Zavascki, firmado em sede de repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória, ostentou que a morte do titular do Poder Executivo extingue o parentesco para fins de incidência da cláusula de inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal e afasta, nesse caso, o entendimento da súmula vinculante número 18 do STF. Então, portanto, senhor presidente, no sentido de não vislumbrar que haja alguma diferença em relação à questão temporal, que, portanto, sugiro que se dê provimento ao recurso depois para deferir o registro de candidatura da Ailton Aparecido da Silva nos termos por ele requeridos. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Muito obrigado, doutor Regis Castilho, que abre divergência a colheita dos votos. Doutor Cláudio Langrove. Presidente, O senhor quer fazer uma referência? eu gostaria de fazer uma referência. Não, E primeiro, agradecer e cumprimentar também o doutor Roberto Maia, que hoje faz presente e nos enche de orgulho e satisfação.
Naquela linha, sempre na preocupação de melhorar os meus votos, aprofundar uma análise de um caso muito específico, a divergência trazida pelo Dr. Régis, como sempre muito bem apurada, eu refleti, estou aderindo à proposição de voto do Dr. Régis. Então, eu acredito que o Dr. Régis, se a unanimidade, ficaria como relator. Pois não. Muito obrigado, doutor Rogério Cury. Muito bem, parabéns pela postura mais uma vez. Sempre muito montecido. Como votam os demais membros da Corte? Acompanhando. Doutor Régis fica, então, designado relator. Por votação unânime, foi dado provimento ao recurso e, portanto, para o deferimento da candidatura do interessado de Guatapará, Ailton Aparecido da Silva. Muito bem. Senhor presidente, por favor. Muito obrigado, desembargador vice-presidente. Reassumo agradecendo a colaboração com a Corte pela presidência desse feito em específico, e justamente por isso o desembargador Roberto Maia já está dispensado, como foi dito pelo juiz Régis. Sempre um prazer tê-lo aqui presente na nossa Corte, mas eu sei das suas atividades, né, na Justiça Comum, então fique inteiramente à vontade. Se quiser permanecer, será uma honra. Se quiser se afastar, já está inteiramente à disposição. Senhor presidente, eu cumprimento a todos, agradeço a preferência e só justifico o atraso. Eu estava ali representando Vossa Excelência numa reunião com os órgãos da segurança pública, está tudo muito bem encaminhado para o pleito. Aliás, eu lhe agradeço por isso. Eu não podia, no horário, obviamente, lhe agradeço por ter representado condignamente a presidência. Muito obrigado. Então, dando sequência, o próximo seria do doutor Hélio mesmo, já está a postos, é o 26 da pauta. Também, já era na sequência, 26 e 29. Sim. Então, vamos lá. Então, 26. São as mesmas partes? Não, não são as mesmas. Espera aí, Alex, 29. São as mesmas partes. O relator é o mesmo. Pode ser uma sustentação para os dois casos? Está passando. As eleições são tensas, mas elas vão acabar, vão chegar a bom termo. Vai passar, né? Desde 2004 falamos isso. Sobrevivemos. Estamos aqui há 20 anos, né, doutor Roberto? Aqui, só para relembrar... Então, deixa eu só apregoar, doutor. Vai que alguém está acompanhando, só para apregoar. Item 26, é o processo final 85-50 de São Bernardo. Recorrente é para seguir trabalhando por São Bernardo e recorrido Alex Spinelli Manente, Lúcio Brito dos Santos, São Bernardo, que segue em frente. Então, isso é o 26. E o 29 é final 89-87, também de São Bernardo, recorrente para seguir trabalhando por São Bernardo e Flávia Morando dos Santos. E como recorrido, Alex Spinelli Manente, Peri Rodrigues dos Santos, São Bernardo, que segue em frente. São esses. Então, no primeiro caso e no segundo, o doutor Hélio fala pelos recorridos Alex Spinelli Manente e São Bernardo, que segue em frente. Em ambos os casos. Então, o doutor Hélio já está com a palavra para os itens 26 e 29. Renovando os cumprimentos à Corte, ao doutor Roberto Maia, ao relator. Esses casos aqui são sobre de wind banner. Eu acho que a Corte já tem um posicionamento firmado sobre esse tema. Nesse caso, tem duas decisões liminares concedidas, efetivamente cumpridas, mas se pede aqui o improvimento do recurso e a revogação da ordem que determinou a retirada daqueles dois instrumentos de bandeiras no processo eleitoral. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado pela brevidade, doutor Hélio. Ministério Público ratifica o parecer, então a palavra com o juiz Régis de Castilho. Muito obrigado, senhor presidente. O caso é bem simples. Houve concessão realmente de duas ordens
liminares para a retirada dos artefatos na linha do entendimento que vem sufragando, que é a respeito do tema, muito embora o doutor Hélio aqui, meus cumprimentos, vem defendendo muito bem aqui os seus procurados, né, como sempre, os seus outorgantes, e aqui no caso houve interposição do agravo, mas como estamos a julgar aqui o tema, estou sugerindo que não se conheça dos dois agravos internos manejados nos dois casos, e tendo em vista que houve o cumprimento no tempo determinado, sugiro também que não seja aplicada a multa. Então, na medida em que houve cumprimento da ordem de retirada ao tempo, né, 37, parágrafo 1º da Lei de Regência. Então, portanto, aqui o que sugiro a Vossas Excelências, eu sei que é minoritária, mas ainda caminha um pouco aqui, senhor presidente, na mesma toada, entendendo que não é bandeira e que não pode haver interpretação extensiva aqui para abarcar esse tema e que é mais um artefato parado, né, como os cavaletes e estandartes. Então, o que propõe é que se dê parcial provimento ao recurso para reformar a sentença que não conheceu dessa ação e com base no artigo... Aliás, tem essa questão, né, vai haver vários casos lá porque não tem se conhecido nessa comarca, nessa zona eleitoral, desses pedidos, né? Simplesmente não está enfrentando o mérito. Estou sugerindo que se reforme para reformar a sentença que não conheceu dessa ação e com base no artigo 1103, parágrafo 3º, inciso 1 do Código de Processo Civil, analisar o mérito da representação, porque causa madura, apenas para confirmar a liminar que determinou a retirada da propaganda eleitoral irregular sem a multa e, além do mais, não se conhece do agravo interno interposto em face da decisão liminar. É nesse sentido, senhor presidente, que voto. Obrigado. Obrigado. Como vota o desembargador Encinas Manfred? Senhor presidente, eu estou convergindo com uma ressalva de fundamentação. Eu reitero posicionamentos de que wind banners não consubstanciam um meio proscrito para a realização de propaganda eleitoral. Porém, no caso sob exame, os wind banners foram colocados sobre áreas gramadas de passeios públicos. Por isso, eu considero o parágrafo 3º da resolução própria do Colégio do Tribunal Superior, de que nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes causem, melhor, não lhes cause dano. Portanto, na hipótese, ora sobre apreciação, eu considero ilícitas essas propagandas, tanto com relação ao 26 da pauta como 29. Acompanho, com essa ressalva de fundamentação, o digno relator no deferimento do pleito de remoção das publicidades, mas sem imposição de multa. Portanto, senhor presidente, nos dois casos, eu estou propondo parcial provimento do recurso. Essas ressalvas. Declaramos. Juiz Cláudio Langroiva. Obrigado, Excelência. Cumprimento Vossa Excelência na pessoa de quem cumprimento os demais membros dessa Corte, a senhora Procuradora Adriana Scordamaglia, aqui presente, senhores advogados, senhores eventuários. Excelência, eu vou acompanhar o voto do relator com observação de divergência de fundamentação na linha do desembargador Manfred, exatamente entendendo que aí está estabelecido aquilo que nós havíamos discutido no voto sobre o poder de polícia, para que os abusos fossem coibidos. Eu acredito que é o caso em concreto, daí porque acompanho o voto do relator com a divergência de fundamentação que o desembargador Manfred aqui trouxe. Nos dois casos, Excelência, eu retiro o pedido que eu havia colocado. Então, agora quem eu estou perdido aqui, porque eu não que havia tenho pedido voto de vista nos dois casos, Sim, né? pois é. Então, eu retiro o pedido de vista e vou acompanhar o relator, como também o senhor, o nosso vice-presidente, pelo provimento parcial do recurso, com não conhecimento do agravo. Provimento parcial? Para afastar a extinção do processo, ingressar no mérito e julgar parcialmente procedente, não é? Exato. Para afastar a extinção? Para afastar a extinção. E no mérito?
julgar parcialmente procedente. Parcialmente Parcialmente. procedente. Julgando parcialmente para confirmar a liminar que determinou a retirada da propaganda eleitoral, mas sem aplicar a multa. Por isso que é parcial procedente. Por isso que é parcial procedência. Sem a multa. Sem a Sem a multa. Porque eu estou sem o voto do Dr. Manfred, eu estou sem... É que tá igual. É igual ao meu. É só a fundamentação. que é Só muda a diferente. fundamentação da possibilidade do meio eleito, que é o wind banner, só que nesse caso houve a utilização dele de forma abusiva, em passeio público em local indevido. Desfecho é igual, pelo que eu entendi. Os desfechos são todos iguais. Tá. Os demais, é isso mesmo? Só para o meu voto também, eu vou acompanhar também o dispositivo do voto do relator, mas com o fundamento dado pelo desembargador Manfred. Tá, e aí eu estou confuso. Que aí Posso? faz uma Por análise. favor, porque eu estou sem que é os votos aqui, eu tenho só os votos. É, Tinha um pedido de vista, eu nem por votação preparei. unânime, afastaram a extinção do processo. Peraí, deixa eu ver se é isso. Então, por VU, Afastaram a todos extinção. concordam com isso? Isso. Sim. Afasta a extinção do processo. E dá-se parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a representação. Com ressalva de fundamentação do eminente corregedor, ressalva essa que foi acompanhada pelos juízes Cláudio, Rogério e Cotrim. E não Eu se não. conhece do agravo também. E não se conhece do agravo no final. No finalzinho a gente E ao coloca. final, não Todos conhece não o conhecem. agravo. Todos. Todos É isso. também, todos também. Tá, você conseguiu seguir a súmula? Sem posição. É igual o meu finalzinho lá, igual. É igual ao final do Dr. Sim. Regis, só vai mudar a fundamentação. Não, mas o problema é que eu preciso proclamar que a Tatiana conseguiu acompanhar? Acho que aqui terminei, né, Excelência? Bom, então ficam julgados dessa maneira os itens 26 e 29. Doutor Hélio, acho que terminou, né, doutor Hélio? Terminei. Então, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Para nós todos. Na ordem dos presenciais, doutora Manuela Fernandes, que está presente. Por favor, doutora Manuela. Doutora Manuela, são 2 processos de Tambaú. É a mesma coisa? Pode ser uma sustentação só? Tá. Então, por favor, são os itens 70 e 93. 70 e 93, ambos de Tambaú. O item 70 é o final 276-53. Registro de candidatura, quem recorre é a Federação PSDB Cidadania de Tambaú. Recorrida, Justiça Eleitoral. E no 93, processo é final 365-76, Tambaú. O relator é o mesmo, desembargador Encinas Manfred. Quem recorre agora é o DRAP, em relação ao registro de candidatura do DRAP. Quem recorre é Quem Ama Tambaú Faz Mais, que é composto pelo Republicanos, POD, União, Federação PSDB Cidadania e o recorrido do Ministério Público Eleitoral. Então, a doutora Manuela Fernandes Vieira da Silva, a quem eu cumprimento, falará pelo recorrente Federação PSDB Cidadania, no item 70, e no item 93 falará pela recorrente Quem Ama Tambaú Faz Mais. Senhor presidente, o senhor me Pois não. permite? Doutora, nossos cumprimentos. Eu estou propondo o provimento do recurso. Se a senhora entender caso sustentar, mesmo assim, será um prazer, da mesma forma nós ouviremos. Só estou adiantando esse dado. Excelência, então eu desisto da sustentação. Então se diz muito obrigado, doutor. Então pode ir à leitura da ementa, doutor Manfred. Obrigado também pela colaboração. Muito bem, senhor presidente. Recurso eleitoral contra a sentença pela qual indeferido o registro de demonstrativo de irregularidade de atos, DRAP, acolhimento, observância ao posicionamento desta Corte Regional a propósito da retroação dos efeitos da decisão de regularização das contas não prestadas à data da formulação do pedido. Menciono aqui os preceitos normativos, requerimentos de regularização de contas pelo cidadania antes da data de convenção partidária. Federação apta a participar das eleições, portanto, recurso provido com determinação e nos 2 apontados. Em votação,
Todos de acordo? Doutor, então, em ambos os casos, o resultado é que foi dado provimento ao recurso com determinação. Ficam julgados os itens 70 e 93. Muito obrigado, uma boa tarde, doutora. Doutor Ricardo Penteado. Próximo é o item 122. Doutor Ricardo, doutor Francisco, desculpe. Também doutor Francisco Otávio. Reitero os cumprimentos a ambos os nobres advogados. O item 122 é o processo final 178-60, origem é São Paulo, relator Regis de Castilho, propaganda eleitoral gratuito em inserções em propaganda. Quem recorre é Caminho Seguro para São Paulo, composto pelo PP, MDB, PL, PSDB, Republicanos, Solidariedade, POD, Avante, PRD, Mobiliza e União de São Paulo. Recorrente também Ricardo Luiz Reis Nunes. No polo passivo, recorrido é Guilherme Castro Boulos, Amor por São Paulo, que é a Federação PSOL Rede e a Federação Brasil da Esperança. Falará o doutor Ricardo Penteado de Freitas Borges pelo recorrente Ricardo Luiz Reis Nunes e já está com a palavra. Agradeço a palavra, senhor presidente, e adiro a todos os cumprimentos já feitos a todos os presentes. Trata-se aqui de direito de resposta em diversas mídias. Nós estamos falando de um programa de televisão, de rádio e outras versões. Rádio e TV. A propaganda em questão apresenta, eu vou me ater à propaganda de televisão, que ela depois é utilizada em suas diversas formas. Aparecem pessoas num depoimento pessoal. São cenas que destacam o rosto da pessoa e ela fazendo um discurso. Começa com vários cortes. Elizabeth Cristina, e ela diz: "Oi, Ricardo Nunes." Em seguida, uma pessoa não identificada dizendo: "Oi, Ricardo." Aí vem Marina Alves: "Oi, prefeito." Aí volta para a primeira, Elizabeth Cristina: "Seu descaso matou o meu marido." Coração, esperando um exame que nunca foi feito. Vem Marina Alves e diz: "Vocês deixaram minha avó 6 meses na fila da consulta. Quando vocês ligaram, ela já tinha morrido." Aí uma pessoa não identificada diz: "Você traiu a memória de Bruno." Elizabeth Cristina, que é aquela primeira que disse que o descaso matou o marido: "Ele não teve direito a uma fila de transplante." E Marina Alves: "Você não tem vergonha?" E uma pessoa não identificada: "Você não pode mais ser prefeito de São Paulo. Eu não confio em você." É uma imagem sucessivas de Elizabeth e o personagem desconhecido. E a locução que diz: "Essas histórias são reais." Senhor presidente, aqui existe uma imputação e, aliás, uma notícia de um fato que é a morte de um ser humano, a respeito da qual não houve um só inquérito ou qualquer questionamento administrativo feito por uma pessoa que se identifica apenas pelo nome, não se refere a nenhuma notícia desta morte, mas a pretexto de se discutir o quê? Fila na administração pública. Foi essa a defesa, aliás. Se juntou uma montanha de notícias a respeito do... Eu já lavei o meu carro, regulei. Agora, nenhuma delas noticiou uma morte por desídia. E uma morte por desídia de um agente público que é apontado pessoalmente. Aqui não há uma questão de se confundir ou do prefeito responder
pelas falhas administrativas. De fato, eu concordo que o prefeito, ele tem que disputa a reeleição, ele tem a mais-valia do cargo nessa disputa e também tem o ônus de segurar os defeitos da administração pública. Agora, diferente é quando o depoente, sem fazer referência ao problema administrativo, apenas aponta: o seu descaso matou o meu marido. E numa situação, inclusive, que a gente não sabe quem é. Quem é o marido? Quem é esta pessoa? E a defesa, quando apresenta a sua resistência ao pedido de resposta, diz: não, estou aqui a discutir uma questão administrativa, não há uma imputação ao prefeito, não há o que nós estamos apontando é um problema que a administração pública enfrenta e que não atende à demanda dos usuários. Agora, com uma morte, com um cadáver ali, a dizer: é sua responsabilidade a morte desta pessoa, o seu descaso. Eu quero voltar para o início da propaganda. Oi, Ricardo Nunes. Aí, de novo, uma outra pessoa. Oi, Ricardo. E aí vem uma suposta viúva, numa situação dramática, e diz: o seu descaso matou o meu marido. É uma imputação direta de uma morte de uma pessoa por um eventual descaso. E as notícias que a defesa apresenta não anunciam nenhuma morte. Não anuncia quem é esse sujeito que eventualmente tenha falecido. E não se sabe sequer se ele faleceu na cidade de São Paulo. Não se, aliás, é uma coisa interessante e curiosa essa afirmação. Coração esperando o exame que nunca foi feito. Ocorre que é o seguinte: os hospitais públicos da administração pública municipal não cuidam desse assunto. Mas isso nem está aqui posto neste momento. O que nós estamos a ver, a rigor, é uma imputação direta ao candidato, numa propaganda extremamente forte em termos emocionais, e que o coloca como uma pessoa cujo descaso levou uma outra pessoa à morte. É disso que se trata. Portanto, se reitera que aqui cabe, sim, o direito de resposta que é postulado. E na própria medida em que assim o foi na petição inicial. Eu agradeço a atenção, senhor presidente. Cumprimento o meu colega que vai me suceder à tribuna. Muito obrigado, doutor Ricardo Penteado. Também parabenizo pelo seu discurso. Falará agora o doutor Francisco Otávio de Almeida Prado Filho, pelos recorridos Guilherme Castro Boulos e Amor por São Paulo. Doutor Francisco, reitera os cumprimentos. Já está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, senhores julgadores, senhor relator, doutor representante do Ministério Público, doutora Adriana, servidores, servidoras, meu nobre colega, doutor Ricardo, no pessoa de quem cumprimento os advogados aqui presentes. O texto da propaganda já foi aqui dito pelo doutor Ricardo, e a alegação é que haveria uma imputação pessoal a Ricardo Nunes e não uma crítica administrativa. Eu gostaria de começar por citar algumas afirmações feitas pela propaganda de Ricardo Nunes. Por causa do Ricardo, não tem nenhuma criança fora da creche. Ricardo fez novas UPAs. Ele contratou novos GCMs. Ele está instalando câmeras em toda a cidade. Veio o Ricardo Nunes e criou a faixa azul. Portanto, quando quer anunciar seus méritos, o prefeito fala em primeira pessoa e se auto-atribui as realizações administrativas, e entendemos aqui que isso faz parte do formato do discurso eleitoral. O que não se pode é, quando vem a crítica, tentar dizer que aqui seria uma ofensa pessoal. O que se tem no vídeo é o depoimento real de uma munícipe que relata a morte do marido e contextualiza, que diz que ele morreu na fila aguardando o exame.
com a devida licença, isso não foi apresentado no vídeo, mas a defesa trouxe, isso é repetido em contra-razões, informações a respeito da identidade dessa pessoa. Consta aqui, peço o Vênia para ler, o depoimento no vídeo é de Elizabeth Aparecida pela Cristino e narra a situação pela qual passou seu marido, Walter Cristino Júnior, que faleceu em 17 de setembro de 2023, após passar por um verdadeiro périplo pela rede de saúde no município e aguardar fila por atendimento. Com problemas cardíacos, passou por um longo martírio em busca de tratamento de saúde, tendo sido atendido pela última vez na UBS Vila M em março de 2023, recebido novas doses de medicamento de 20 de abril de 2023, pois aqui acompanhamento foi agendado atendimento, só para outubro, muitos meses depois, e ele acabou falecendo porque não pôde esperar. O que faz a propaganda com a devida licença é uma crítica administrativa, é uma crítica contundente, mas é demonstrar que o atraso no atendimento de saúde, e aqui o que as notícias trazem para contextualizar a crítica, é que em 2023 a fila para atendimento em geral aumentou 53%, e especificamente para exames cardiológicos, 194%. O que a propaganda faz nada mais é do que ressaltar que esses números não são números abstratos. Da mesma forma que o prefeito fala das suas realizações concretas administrativas, o que a propaganda está a demonstrar é que esta demora no atendimento de saúde, a deficiência no atendimento de saúde, o atraso, é sim capaz de causar morte ou de agravar a saúde da população. Não são números abstratos, são fatos reais e decorrências reais de uma deficiência de atendimento na saúde. Não me parece aqui, com todas as vênias, que haja qualquer imputação direta de um fato ao prefeito Ricardo Nunes. Está muito claro aqui que a crítica é a deficiência no sistema de saúde, de quem ele é gestor, portanto, aí sim, o descaso na gestão da saúde, não havendo porquê, com a devida licença, conceder o direito de resposta, sendo o caso de manutenção da sentença muito bem prolatada por seus próprios argumentos. Muito obrigado. Também parabenizo o doutor Francisco Otávio pelo seu discurso e agradecendo pela brevidade. O Ministério Público Eleitoral ratifica o parecer. Então, palavra com o relator, juiz Regis de Castilho. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, cumprimento Vossas Excelências pelas sustentações orais, são sempre primorosas e é um prazer ver ambos a trazer os seus argumentos aqui à baila. Senhor presidente, eu gostaria de aludir aqui a uma questão que eu acho importante em relação aos pedidos de direito de resposta, e venho endossando esse entendimento no sentido de que a Constituição Federal ela protegeu a honra, a honorabilidade das pessoas e previu no inciso 4 do caput do artigo 5º o direito exatamente a exercer o direito de resposta proporcional ao agravo. E a ideia do legislador constituinte é proteger e tornar invioláveis esses direitos que envolvem a imagem, o conceito das pessoas e a honra objetiva e subjetiva. E, principalmente, ao fazê-lo também na esfera eleitoral, a dicção do dispositivo legal, que trata do direito de resposta, ela trouxe, sim, as questões que envolvem injúria, difamação e calúnia, ao lado da disseminação de fatos sabidamente inverídicos e daqueles gravemente descontextualizados. Mas quaisquer fatos? Essa é a grande questão. E aqui discutimos até sobre a questão do 13 e em outro processo. E o que eu quero salientar aqui sobre esse caso, e que vale conceitualmente no entendimento que trago a Vossas Excelências para os demais, é no sentido de que é necessário que sejam da mesma estatura, que sejam ofensivos também à honra esses fatos. Não se e ainda que sejam questões substanciais ou acidentais do texto que estamos analisando, não se trata aqui simplesmente de verificar se há fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, mas que eles devem, antes disso, e esse é um pressuposto, devem ser ofensivos à honra. Claramente, deve haver uma ofensa. Sem isso, não vamos na toada que ofereço a Vossa Excelência sequer analisar essa questão. Então, eu digo o seguinte: a consideração do fato sabidamente inverídico ou de grave descontextualização, juntamente com delitos de injúria, calúnia e difamação, para o fim de caracterizar propaganda ilícita, deve ser empreendida
de modo a serem ombreadas tais hipóteses com as referentes condutas que configuram delitos criminais eleitorais no âmbito de sua assertividade. Portanto, devem estar envoltas em cenário em que prospera a intenção de causar danos e que sejam passíveis de serem apurados e sempre num panorama em que fulgura o elemento subjetivo do tipo respectivo e que, principalmente, suas marcas estejam no âmago do discurso em voga, ou seja, não se verificam se porventura estejam simplesmente inseridos no bojo do debate político eleitoral, de sorte a aparecerem como conjunturas do contraponto entre gestões ou de atuações à frente de funções públicas. Por conseguinte, para serem aptas a configurarem fake news, devem florescer majestosamente de sorte a tornar o fato subjacente tratado como alavanca para a destruição da honra alheia, de modo que se distancie de forma nítida do embate de visões políticas, administrativas, legislativas e ideológicas. Por conseguinte, não podem as fake news se cingir a componente aleatória e circunstancial do debate entre candidatos para que frutifiquem como propaganda eleitoral. Então, portanto, senhor presidente, sob esse viés, à luz do caso concreto, não se vislumbra qualquer intuito de promover notícia sabidamente falsa ou mesmo ventilar fatos de maneira descontextualizada e com a ofensa de caráter pessoal ao candidato à reeleição. Eu trago alguma jurisprudência nesse sentido, e se trata aqui de mera crítica a haver desse relator, senhor presidente. Então, sugiro que se negue provimento ao recurso para manter a respeitável sentença que julgou improcedente a presente representação, como sugiro, senhor presidente. Obrigado. O relator nega provimento. Como votam os demais? Todos de acordo? Então, doutores, resultado que eu proclamo no item 122, que por votação unânime foi negado provimento ao recurso. Doutor Ricardo, pode ficar lá. Doutor Francisco, acho que acabou, né? Então, até logo. Boa tarde, doutor Francisco. Muito obrigado. Agora é uma sequência aqui de 2 outros feitos com o doutor Ricardo e o doutor Emerson também, então vamos aguardar a conexão. Próximo é o 75 da pauta. 75, depois na sequência o 80. Depois voltaremos para o 73, onde houve desistência, inclusive do doutor Paulo Hamilton. Então, na sequência, agora vai ser 75, 80, depois 73. Aguardando o doutor Emerson. Pronto. Está nos ouvindo, né, doutor Emerson? Perfeitamente, senhor presidente. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Então, vamos lá. 75 que eu estou apregoando, vem de São Paulo, relator Cotrim Guimarães, processo 287 final, 287-36, propaganda eleitoral, recorrente Pablo Henrique Costa Marçal, recorrido Caminho Seguro para São Paulo, que eu já falei, mas repito, composto pelo PP, MDB, PL, PSDB, Republicanos, Solidariedade, POD, Avante, PRD, Mobiliza e União. O doutor Emerson Luiz Delgado Gomes falará pelo recorrente Pablo Henrique Costa Marçal. Logo na sequência, doutor Ricardo Penteado de Freitas Borges falará pelo recorrido Ricardo Luiz Reis Nunes. Então, na ordem, o doutor Emerson Luiz Delgado Gomes já está com a palavra pelo prazo regimental. Agradeço, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência novamente, renovo os cumprimentos a todos os julgadores e julgadoras, à Procuradora da República, aos advogados que nos acompanham, seja de forma presencial, seja através da plataforma YouTube, e a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Senhor presidente, senhores e senhoras julgadores, a propaganda impugnada, nesse caso, foi veiculada nos dias 10 e 11 de setembro, respectivamente às 7h31 e 7h37 da manhã. Essas propagandas se deram no modo de inserção no canal da Rede Globo de televisão, nos termos da mídia apresentada para Vossas Excelências. Sob a causa de pedir ainda, senhores julgadores, ser disso que a legislação eleitoral exige que nas propagandas dos candidatos a cargo majoritário conste sempre os nomes do candidato e seu vice de modo claro e legível. Assim também como durante toda a transmissão pela televisão, em bloco ou inserções, a propaganda deverá ser identificada pela legenda, abre aspas, propaganda eleitoral gratuita, fecha aspas. Desse modo, é vedada a propaganda que possa ridicularizar, além disso, é vedada a propaganda que possa ridicularizar ou degradar a imagem do concorrente, nos termos do artigo 72 da Resolução TSE número
23610 de 2019. Ou seja, eu trago para Vossas Excelências análise sobre duas perspectivas. A primeira é sobre a forma como foi exibida a propaganda, sem que se colocasse de modo legível o nome do candidato e seu vice, assim como os partidos que formam a coligação. E também foi suprimido o termo propaganda eleitoral gratuita, que deve figurar do início ao fim da inserção. De mais a mais, em relação ao conteúdo do que se debate aqui, senhores julgadores, no final da inserção é colocada a foto do ora recorrente com a sigla no peito dele, bem grande, escrito PCC. PCC. Então, exatamente por entender que essa inserção ela não encontra respaldo legal para permanecer em exibição nos canais de televisão, seja pela questão formal, que foi trazida para Vossas Excelências, seja pela questão que ridiculariza um outro candidato, nós, mais uma vez, ratificamos os pedidos contidos tanto na exordial quanto na minuta de recurso, para que seja dado provimento ao recurso interposto. Esses são os termos da sustentação, senhor presidente. Muito obrigado mais uma vez, doutor Emerson, pela concisão, pela brevidade. Só temos a agradecer. Palavra, então, com o doutor Ricardo Penteado, que falará pelo recorrido Ricardo Luiz Reis Nunes. Atos. A decisão de primeiro... Quanto à questão da identificação, a decisão de primeiro grau foi absolutamente clara em dizer está perfeitamente identificada a propaganda. A cópia que o recorrente juntou ao processo não era deveras muito nítida. E, no entanto, a cópia que foi exibida na televisão, e ela foi trazida para os autos, ela tinha todas as informações muito bem legíveis. Quanto a esta última questão que foi colocada, de ter exibido uma foto do candidato com os dizeres PCC embaixo, inclusive também reclamou pela a sua imprecisão ou falta de foco, etc., foi juntado nos autos, sim. E a foto está aqui. O candidato, embaixo escrito PCC, e a foto que ele juntou. Essa é a real, que foi apresentada. Só que o que foi apresentado aqui é uma postagem do próprio candidato. Uma vez que os jornais o vinculavam a notícias relacionadas ao PCC, ele mesmo pôs no seu Instagram esta foto, escrito embaixo, PCC. A mesma coisa fez a propaganda ao dizer, olha, ele tem sido questionado a respeito, o seu partido, algumas pessoas do seu partido, e ele postou isso. Como se percebe, eu vou ler um trecho aqui das contrarrazões, no Instagram, o próprio autor estimulou o eleitorado a comentar a foto em questão, dizendo, seja criativo nos comentários. E pede para que se comente. Essa foto foi reproduzida na propaganda. Ele se colocou nessa situação com esta legenda. E isso foi apresentado, sim. Eu quero ressaltar, aqui não é um pedido de resposta. Aqui houve apenas e tão somente um pedido para a retirada da propaganda, tendo em vista a suposta precariedade da sua identificação. E, en passant, é mencionada essa questão dessa foto com o PCC embaixo, mas foto essa que, repito, é do próprio candidato, do seu próprio Instagram. De tal sorte, senhor presidente, que a sentença é irreparável e assim deve ser mantida. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela brevidade, já parabenizando mais uma vez pela sua sustentação. O Ministério Público ratifica o parecer encartado aos autos.
Então, a palavra com o relator, desembargador Cotrim Guimarães. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ser breve também na apresentação do meu voto. Eu não entendo aqui que o prefeito candidato à reeleição tenha criado essas expressões quando ele mencionou nesses diálogos, né? Aqui no meu voto eu trago a fonte do que foi citado por ele como sendo o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. Então ele faz uma reprodução das matérias jornalísticas. Porque se formos considerar que essa matéria deve levar em conta essa responsabilização das palavras dele, temos que chegar até a fonte, que são os jornalistas. Temos que firmar esse nexo de causalidade, né? Assim como da responsabilidade de um engenheiro pela construção do viaduto ser responsável por futuros suicídios, né? Então, o nexo de causalidade tem que ser bem firmado aqui. Ele traz a fonte, né? Os jornais que mencionaram, ele trouxe a público algo que não é dele no calor do debate eleitoral. Então, com base nisso, eu estou trazendo meu voto explicitamente esses bordões, essas reportagens que são de noticiário de jornais e são críticas inerentes à liberdade de expressão e eu estou negando provimento ao recurso. O relator nega provimento ao recurso, os demais? Eu indiquei vista. Pediu vista, ok. Após o voto, então, doutores, resultado que eu proclamo após o voto do relator, negando provimento ao recurso, pediu vista a juíza Cláudia Bedotti e o julgamento fica adiado sem data designada. Continua, tem mais um. Próximo é o 80 da pauta. Também o doutor Hermes e o doutor Ricardo, então vamos lá. Item 80 é o processo 308-12, relator agora, juiz Cláudio Langroiva Pereira, recorrente Pablo Henrique Costa Marçal, recorrida Caminho Seguro para São Paulo, que é o PP, MDB, PL, PSD, Republicano, Solidariedade, Pode Avante, PRD, Mobiliza União de São Paulo. Dr. Emerson Delgado Gomes falará por Pablo Henrique Costa Marçal e logo em seguida Dr. Ricardo Penteado falará por Ricardo Luiz Reis Nunes. Palavra então o Dr. Emerson pelo prazo regimental. Obrigado, senhor presidente. O caso sob julgamento é muito parecido com o anterior. A parte recorrente reclama que a inserção exibida pelo adverso, pela coligação adversa, não traz os requisitos obrigatórios exigidos em lei. E uma situação um pouco peculiar que eu preciso trazer a vossas excelências é que a empresa que faz a captação, ela faz a captação da inserção durante a exibição. E ela não conseguiu identificar qual era a coligação, exatamente pela existência de informações ilegíveis. Isso foi trazido para mim e nós entramos com a representação, portanto, utilizando exatamente o que foi exibido na programação regular de televisão. No entanto, a parte adversa, ao ser notificada para apresentar a defesa, trouxe aos autos uma cópia da inserção onde se pode, de fato, fazer a leitura dos dados que até então não se conseguia enxergar. E é uma situação que fica um pouco controversa, porque não se sabe se o que foi trazido pela parte adversa foi, de fato, o que foi exibido e trazido na inicial pela parte autora, a hora recorrente. Então, realmente um momento de se finalizar com a sustentação oral, mas trazendo esse fato peculiar, porque se, porventura, a exibição foi feita com base no que foi trazido pela parte autora, a hora recorrente, a inserção deve ser prontamente reconhecida como ilegal. Esses são os pontos que eu gostaria de trazer para vossas excelências e pedir mais uma vez o provimento do recurso. Agradeço o doutor Emerson pela brevidade mais uma vez. Agora com a palavra o doutor Ricardo Penteado de Freitas Borges. Dando à corte e ao meu colega doutor Emerson, aqui a situação é também uma representação sem pedido de resposta e aqui não se discute em nenhum momento o conteúdo da propaganda, só e tão somente a questão da identificação. O que se trouxe para os autos foi exatamente o que foi entregue para a emissora, inclusive a cópia que
trouxemos para os autos, ela veio acompanhada até da claquete, ou seja, o material técnico que realmente foi exibido. Se a captação de imagens feita pelo recorrente, ela indica uma certa deficiência, isso não é o que acontece com todas as outras propagandas, porque essa é a única que ele veio trazer com esse suposto defeito. E, no entanto, aqui está no processo. Não cabe ao representado e ora recorrido explicar por que a cópia daquele que tem o ônus da prova não é suficiente para a identificação do material publicitário. O que coube à parte é trazer o material publicitário in natura, e o juízo de primeiro grau fez a verificação e constatou que estava perfeitamente identificada a propaganda, de tal sorte que a respeitável sentença deve ser mantida tal qual foi dada. Muito obrigado. Agradeço também mais uma vez pela brevidade, doutor Ricardo Penteado. Ministério Público ratifica o parecer, pelo que agradecemos também. Palavra, então, com o relator, juiz Cláudio Langroio. Obrigado, senhor presidente. Agradeço aqui, cumprimento os advogados, os doutores que aqui sustentaram. Passo a leitura da emenda, em seguinte, só uma observação. Recurso eleitoral, propaganda eleitoral gratuita, horário gratuito na televisão, sentença de improcedência, propaganda que possui legenda legível e regular nos termos dos artigos 12 e 76 da Resolução TSE 23.610/2019, cumprimento dos requisitos formais. Observo que, inicialmente, não merece acolhimento o pedido de apensamento desses autos suscitado pela recorrida em contra-razões, embora que se verifique inequívoca a semelhança de causa de pedido. Naqueles autos, a propaganda foi veiculada em outra data. Ademais, tratando-se de propaganda irregular, não se aplica a regra de prevenção prevista no Código Eleitoral. No tocante ao mérito, venho destacar só a menção de que, no vídeo apresentado pela hora recorrida, em melhor resolução, verifica-se claramente a existência da legenda completamente legível e regular. Nela é possível constatar a indicação a todo momento da legenda propaganda eleitoral gratuita, bem como do nome do prefeito e do vice, exatamente na mesma proporção. Em razão disso, nego o provimento ao recurso. Silêncio. Negado o provimento ao recurso. Tem alguma vista aqui? Não? Todos de acordo? Então, doutores, resultado que eu proclamo é que no item 80, por votação unânime, foi negado o provimento ao recurso. O item seguinte é o 73. 73 haveria sustentação do Dr. Ricardo e do Dr. Paulo Hamilton. Ambos desistiram, então agradecemos pela conversão da sustentação em preferência. É o item 73, é o processo 283-96. Relator Regis de Castilho, é direito de resposta, o assunto, recorrente Pablo Henrique Costa Marçal, recorrido Ricardo Nunes. Como houve conversão, então, sem mais, o relator para a aprovação do seu voto. Senhor presidente, vou só ler a emenda, então, se me permitem. Representação eleitoral, direito de resposta, eleições 2024, competência recursal, sentença de procedência, preliminares, dispendência não verificada, representações que ostentam causa de pedido distintas, aventada nulidade decorrente de inobservância de reunião de feitos para julgamento conjunto, rejeitada, medida processual não impositiva, ausência de prejuízo, mérito, vídeo publicado no Instagram, o exercício do direito de resposta, além de pressupor a divulgação de mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente inverídica, reconhecida prima facie, ou que extravase o debate político-eleitoral, deve ser concedido excepcionalmente, tendo em vista a liberdade de expressão dos atores sociais envolvidos, de modo que somente se revela nas estritas hipóteses previstas no artigo 58 da Lei das Eleições. Desbordo ao direito de livre manifestação do pensamento e dever de informação, no caso em concreto, conferida conotação deturpada a fatos noticiados em matérias jornalísticas, ultrapassadas as bandas das liberdades públicas protegidas pela Constituição Federal, direito de resposta concedido, sentença mantida, recurso desprovida como voto, senhor presidente. Relator propõe negar-se provimento. Todos de acordo? Então, doutores, resultado que eu proclamo, que por votação unânime foi negado o provimento ao recurso. Doutor Ricardo Penteado, creio que encerrou. Encerro, sim, senhor presidente, e agradeço também ao meu colega, doutor Paulo Hamilton, que também colaborou aqui para essa sessão ser mais rápida. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo. Uma boa tarde. Presencial, doutor Matheus Rodrigues Corrêa, está presente? Doutor Matheus Rodrigues Corrêa da Silva, é o item 12.
Boa tarde, doutor Matheus. O feito do seu interesse é o número final 57-25 do ano em curso. Vem de Osasco, relator Regis Castilho. O assunto é registro de candidatura. Quem recorre, Emerson da Silva Ramos. O senhor falará pelo Emerson da Silva Ramos e já está com a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, doutor juiz Regis de Castilho, figura na qual cumprimento os demais julgadores deste egrégio tribunal, doutora Procuradoria Regional Eleitoral, que representada pela doutora Adriana Scordamalha, cumprimento igualmente os nobres servidores dessa casa, colegas advogados. Excelências, trata-se de um recurso eleitoral interposto contra a decisão de indeferimento de registro de candidatura. A decisão, ora recorrida, aplicou a linha E da Lei Complementar 64, porque reputou que não havia transcorrido o lapso de 8 anos entre a data do cumprimento da pena e a data do registro. No caso criminal que foi objeto da ação de impugnação, o recorrente foi condenado em primeira instância como incurso na pena do 304 do Código Penal, o delito de uso de documento falso, e em sede, essa condenação se deu no ano de 2014, em sede de sentença foi aplicada a suspensão condicional da pena, o sursis, nos termos do artigo 77. Para isso, foram estabelecidas uma série de condições, dentre elas o pagamento de uma prestação pecuniária à entidade assistencial indicada pelo juízo. Remetidos os autos em grau de apelação para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a condenação ela é mantida, a capitulação ela é alterada para aquela do delito de estelionato tentado, obedecendo à regra da consunção essa, inclusive, disposta por entendimento sumulado pelo STJ, e ali o sursis é expressamente afastado. É aplicada a pena corporal, que é substituída por uma única pena restritiva de direitos, consistente em pagamento de pena pecuniária. E qual é a pena pecuniária? É justamente o valor que tinha sido pago em primeira instância. Então, o mesmo ato jurisdicional, ele afasta o sursis, ele substitui a pena, ele reconhece o cumprimento da pena e, pois bem, ausentes recursos aos tribunais superiores, esse acórdão transita em julgado em janeiro de 2016. Os autos aportam no juízo da execução e, ao invés do juízo da execução intimá-lo ao pagamento da pena de multa, por despacho que só pode ser considerado talvez um equívoco por ausência de peças essenciais do processo de conhecimento, o juízo aplica o período de prova. É como se o sursis estivesse vigente, mas o sursis tinha sido expressamente revogado em segunda instância. Os autos eles são deprecados para o Estado de São Paulo, onde o réu ele fixa domicílio, e após uma série de idas e vindas entre o Ministério Público e juízo da execução, considerando esse suposto período de prova que, repita-se, tinha sido expressamente afastado em segunda instância, o recorrente ele vem a ser intimado ao pagamento da multa somente no final de 2017. Né? Aqui, excelências, parece haver uma clara violação de garantias constitucionais básicas, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, por um aparente equívoco do juízo da execução, que não se atentou ao afastamento expresso do sursis. Né? O ato judicial mais fundamental, né, do processo de execução nessa espécie, que seria a comunicação para o pagamento da multa, não ocorreu. Né? Então, portanto, a data de cumprimento da pena ela foi protraída por conta disso que a defesa reputa como um equívoco. Né? Aqui não se pede reexame de acerto ou desacerto da condenação criminal ou da aplicação da pena. Aqui não se ignora a regra estabelecida pela súmula 61 do TSE, mas
especialmente à luz da súmula 61 do TSE, a violação aqui da ausência, né, a violação da garantia constitucional básica do contraditório e da ampla defesa, consistente na ausência da comunicação, implica na necessidade de reconhecimento do cumprimento da pena no momento do trânsito em julgado, ou seja, em janeiro de 16. Portanto, fica requerido o provimento do recurso para afastar a inelegibilidade do recorrente e, assim, se deferir o requerimento de registro de candidatura. Obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor Matheus. Parabenizo pelo seu discurso. A palavra agora com a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Reitero os cumprimentos iniciais, parabenizo o doutor Matheus pela sustentação oral. O parecer é de minha lavra, e a única coisa que eu acho interessante falar neste momento é que a decisão foi proferida em outros autos e deveria ter sido impugnada naqueles autos. Portanto, no entender do Ministério Público Eleitoral, houve tanto preclusão temporal como consumativa, motivo pelo qual eu me manifesto pelo não provimento do recurso. Muito obrigada, Excelência. Ok, muito obrigado, doutora Adriana, pela brevidade. Palavra, então, com o relator. Muito obrigado. Então, meus parabéns à doutora Adriana Escordamalha pela sustentação. Gostaria de fazer um apontamento aqui sobre o brilhantismo do ilustre advogado, que é aluno lá da EGEP, no curso de pós-graduação, vai ser pós-graduado em breve, tanto meu quanto da doutora Maria Cláudia Bedotti. Compartilhamos a mesma classe e tem se destacado sobremaneira, e não é diferente aqui no púlpito também, doutor Matheus. Bom, no caso, acho que todos perceberam o que aconteceu. De fato, houve um início, pelo digno juízo, do processamento do sursi, que for afastado. No entanto, o que há que se verificar aqui é que não houve anulação do feito subjacente, que transcorreu normalmente até a extinção da punibilidade, e aqui observa-se claramente, em primeiro lugar, a súmula 61, que diz que se projeta por 8 anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, e aqui o pagamento da multa é que ficou sobrestado para a etapa final, né, e aqui não cabe, evidentemente, qualquer dúvida, né, não foi trazida aqui pelo ilustre advogado, enquanto a súmula 41 diz que não cabe à Justiça Eleitoral imiscuir-se no mérito da decisão proferida por outros órgãos do Judiciário. Mal bem, bem ou mal, acabou decorrendo esse prazo um pouco dilargado. Entendo que haja alguma irresignação de parte do seu advogado, mas não cabe ao Poder Judiciário, na esfera eleitoral, rever a forma como andou o feito no juízo subjacente criminal, né? E, em função disso, acabou por não restar decorrido o prazo na sua integralidade, assim previsto pela legislação de 8 anos, né, após a extinção do cumprimento da pena. Portanto, senhor presidente, eu sugiro a vossas excelências que seja desprovido o recurso. Obrigado. O relator propõe o não provimento em discussão. Resultado, doutor Matheus, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso. Muito obrigado, boa tarde. Próximo presencial, doutora Fernanda Valone Esteves, por favor. (52) da pauta. Item 52 vem de São Carlos. Então, vou apregoar, é o processo final 184-60, vem de São Carlos, relator Encinas Manfré, registro de candidato, recorre Débora Farias Cabral. A doutora Fernanda Valone Esteves, a quem eu cumprimento, falará pela recorrente Débora Farias Cabral. E já está com a palavra, doutora Fernanda. Senhor presidente, desculpe pois não. Se estiver sendo inoportuno. De maneira alguma, vice-presidente. O número 52 da pauta. Eu estou propondo o provimento do recurso. Se a senhora tiver interesse em sustentar... Não, abro mão da sustentação. Já que se não tiver nenhum voto divergente também. Pois é, estamos todos de acordo?
Então, pronto, doutor. Aguardou até agora, mas foi por um bom motivo. Então, o resultado que eu apregou é que, por votação unânime, foi dado provimento ao recurso. Até logo, muito obrigado. Passar bem, doutor. Outro que está aguardando faz tempo, antes de eu chamar, deixa eu dar uma olhada. Doutor, é o último aqui, Marcelo Augusto. Doutor Marcelo, deixa eu ver o item 114 da pauta, Regis Castilho. Então, doutor Marcelo, pode tomar assento, por gentileza. Marcelo Augusto Silva Galvão. Processo vem de Canas. Processo 512-52. Relator Regis de Castilho. Registro de candidatura. Quem recorre é José Francisco de Almeida. Doutor Marcelo falará pelo José Francisco de Almeida e já está com a palavra, doutor. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, deixo minhas homenagens a Vossa Excelência, estendo ao nobre relator, doutor Regis Castilho, também estendo a douta Procuradoria Eleitoral, aos nobres colegas advogados aqui presentes, serventia aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Excelência, trata-se de indeferimento de registro de candidatura com base na lei da ficha limpa, sobre a barreira dos 8 anos de inegibilidade do candidato a vereador, senhor José Francisco. Ocorre, Excelência, que quando o candidato acostou aos autos a documentação para sua aptidão, a vereança, a disputa da candidatura, o próprio cartório eleitoral, por meio da serventia, constatou um erro da documentação, dizendo que esse erro deu suporte ao juiz de origem a indeferir a sua inegibilidade. Tanto que o próprio serventuário do cartório sanou esse erro, juntou aos autos documentação pertinente, dizendo que o candidato preencheu todos os requisitos. Pois bem, sem nenhuma manifestação de nenhum candidato, sem nenhuma manifestação do Ministério Público Federal, o nobre magistrado de origem indeferiu de ofício a candidatura do candidato. O importante narrar que a sentença ela não constou na época do artigo 10 da Lei de Improbidade o dolo exigido, e muito menos, Excelência, houve prejuízo ao erário, porque tratou-se de um concurso público onde foram pagos taxas, né, de natureza tributária que não gerou dano ao erário. Então, a gente entende afastadas as hipóteses de inegibilidade do candidato, devendo ser deferido o seu registro da candidatura. Nesta senda, chamo novamente a atenção que não houve mesmo no tempo hábil impugnação do MP de outros candidatos, ao ponto que entendo também pela preclusão, que é uma matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida em qualquer momento, em qualquer instância, e por isso, com essas breves ponderações, requer a Vossas Excelências o provimento do recurso para deferir o registro de candidatura do recorrente. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Parabenizo pelo discurso e pela brevidade, aguardou até esse momento e foi direto ao assunto, sucinto. Muito obrigado. Ministério Público ratifica o parecer, então a palavra com o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Me congratulo aqui com o doutor Marcelo Galvão, mas parabéns pela sustentação. Bom, no caso, a linha L, que trata da questão do dispositivo legal, artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar de Regência, ela prevê que não incide toda e qualquer condenação por improbidade administrativa, na medida em que é exigível o seguinte: condenação, suspensão de direitos políticos, decisão transitada de julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, ato doloso de improbidade administrativa e ato que ensejado de forma acumulativa a lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. E aqui cabe analisar o que a sentença enfrentou e declarou, e aqui ficou constando o seguinte: forçosa é a conclusão de que a hipótese dos autos não retrata a mera irregularidade emergente de inabilidade na gestão da coisa pública, mas, ao reverso, vai muito bem. Além disso, aliás, seria o artigo 11, incisos 1 e 2, né? Retratando, em verdade, condutas dolosas, pré-ordenadas a objetivos incompatíveis com a probidade que o ordenamento exige de todos, notadamente daqueles que agem em nome dos entes federativos,
configurando, portanto, ato de probidade administrativa lesivo aos princípios orientadores da administração pública e causador de dano ao erário. Então, aqui afirmou, né, o dolo e afirmou o dano. Depois, com relação a enriquecimento ilícito da empresa beneficiada, encontra-se claramente demonstrado nos seguintes termos, ilustre advogado. No tocante ao ex-prefeito, teria incorrido em atos administrativos, atos de probidade previsto no artigo 10 da Lei de Probidade Administrativa, sujeitar-se-á às sanções previstas no artigo 12, inciso 2 da mesma lei, inclusive a reparação de ressarcimento. No caso em tela, atento aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em conta o nível de gravidade do caso em tela, reputa adequada a imposição de todas as penalidades previstas no artigo 12, inciso 3 da LIA, que guardam compatibilidade com a atual situação do demandado, e assim vai. E o juiz aqui, o ilustre advogado falou em preclusão, mas evidentemente não se trata, a questão de ordem pública pode ser conhecida de ofício, aliás, a elegibilidade é uma questão que deve ser verificada pelo juiz, ainda que não haja impugnação específica. Ele diz o seguinte: em que pese a alegação de que o ato pelo qual fora condenado não tenha gerado enriquecimento ilícito pessoal, nota-se claramente da moldura fática da sentença acima transcrita que houve enriquecimento ilícito da empresa contratada condenada igualmente não só ao ressarcimento do dano ao erário, mas também à devolução dos valores atinentes à taxa de inscrição, porque ficou carreada à empresa contratada. Logo, o enriquecimento ilícito também se faz presente, embora direcionado à empresa que se beneficiou da ilegalidade na dispensa da licitação. Aqui, como o ilustre advogado mencionou, foi dispensada a licitação, no caso que não poderia ser, e a taxa ficou para a empresa, né, cobrada. Portanto, feitas as considerações, estão aqui presentes os requisitos, senhor presidente, de modo que eu sugiro a todos que se negue provimento ao recurso para manter o deferimento do registro da candidatura do candidato, do recorrente. Obrigado. O relator está propondo negar-se provimento. Então, doutor Marcelo, o resultado que eu proclamo é por votação unânime, foi negado o provimento ao recurso. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Doutor Hélio, o senhor tem vários casos que foram convertidos em preferência, mas eu vou, como o senhor já é amigo da casa, eu abuso do senhor. Eu vou passar na frente os presenciais para depois voltar no seu, pode ser? Então, tá. Então, você vai ficar, tem vários ainda, então vamos lá. Então, vamos para a pauta ordinária. Sustentações presenciais de eleição já estão realizados. Vamos para a pauta ordinária. Primeiro é o item 6 da ordinária. Dr. Fernando Neisser, por gentileza. O item 6 que eu vou apregoar vem de São Bernardo do Campo. É o processo 0600-324-69. Relator, desembargador Encinas Manfré, que após a sustentação trará o voto 39674. Aqui é um agravo referente à conduta vedada a agente público, agravante a Orlando Morando Júnior. Agravado, o juízo do 184ª Zona Eleitoral de São Bernardo e também a União Federal. Falará pelo agravante Orlando Morando Júnior o doutor Fernando Gaspar Neisser. Então, o doutor Neisser já está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator e vice-presidente, eminentes julgadores, eminente julgadora, ilustríssima senhora procuradora regional eleitoral substituta, saúdo também servidores e servidoras da Justiça Eleitoral. Tentarei ser bastante breve, mas o caso é bastante relevante, bastante importante e me parece que merece uma atenção. Em São Bernardo do Campo, o atual prefeito não é candidato à reeleição, não pode ser candidato à reeleição, apoia, como é sabido, sua sobrinha, Flávia Morando, que disputa as eleições, e, ao final do mês de julho, início do mês de agosto, começou uma série de tentativas de empreendimentos por parte de candidatos de oposição para calar Orlando Morando, para impedir que Orlando Morando possa veicular a sua opinião, veicular o que pensa sobre os assuntos, veicular o que pensa sobre a sua gestão, sobre aquilo que fez, sobre aquilo que não fez, sobre aquilo que pretende
a candidata que apoia fazer, ao argumento de que Orlando Morando, na condição de prefeito, não pode se manifestar sobre nenhum ato de gestão. A leitura que se fez na representação especial ajuizada, de onde saiu esse mandado de segurança, é que qualquer manifestação de Orlando Morando sobre atos de gestão equivale à publicidade institucional em período vedado, violando, portanto, o artigo 73, inciso 6, a linha B da nossa Lei 9.504. À época, por volta do dia 15 de agosto, já mais de um mês, concedeu a tutela, determinando a derrubada de postagens de Orlando Morando que falavam sobre obras da gestão, questões que tinham acontecido na gestão, entendendo que aquilo configurava conduta vedada, artigo 73. As coisas que são certas estão tudo errado, cara. Os caras vão prender Bolsonaro por nada e soltam o Lula por tudo. Que merda de país é esse que tá virando? Que ditadura é essa, cara? Eu tô parecendo doido agora porque você não entende o que é o marxismo cultural. Você não sabe o que é a lavagem cerebral que os nossos filhos estão passando nas escolas públicas. Eu vim de escola pública, esses imbecis destroem a nossa prosperidade como povo. Eles fazem de tudo e eles acham que estão fazendo bem, cara. Eu tô rasgando meu coração pra você. Não deixe ir pro segundo turno que todas as máquinas vão aliar contra uma única pessoa. Arregaça, vai atrás. Se quiser, eu gravo um vídeo para cada pessoa que você conhece, se for o caso. Não vire as costas para um cidadão de bem. Já errei, já pedi perdão. Eu sou uma pessoa que quer ajudar e eu não vou deixar o consórcio comunista do Brasil avançar. Estou muito feliz que o Lula está no fim de carreira dele. Nós não vamos deixar ninguém de PSOL nem de PT assumir São Paulo e nunca mais assumir o Brasil. Por favor, aposta num jovem na política. Eu não tô nisso aqui porque eu quero, não. Isso aqui é uma missão, cara. Por favor, coloca seu coração, faz sua reza, sua prece, sua oração. Se você não gosta de mim, não tem problema, mas fala, mas por que esse cara tá tão doido e criando essa confusão com esse povo? Eu não tenho R$1 de dinheiro público, poxa. Não tenho 1 minuto de televisão. Não tenho 1 minuto de rádio. É justo disputar a eleição com esses vagabundos? Esses caras estão gastando 100 milhões do nosso dinheiro. Isso é comum pra você? Esses caras não limpam esse Tietê desde 1990. Isso é comum pra você? Gastaram 1 bilhão esse ano e aumentou 23% a quantidade de pessoas em situação de rua. Aonde eu passo, essa cidade tá suja. Esses cabides de emprego desses canalhas, não prometi vaga pra ninguém em lugar nenhum. Nossos filhos estão nas escolas sendo erotizados. Estão ensinando ideologia neutra, estão fazendo eles cantarem o hino nacional todo distorcido. Você não fica indignado com isso? Tem uma alma aí dentro, aqui é uma alma gritando pra outra. Para o que você tá fazendo, mano, isso não é brincadeira, cara. Eu não tenho um contrato com nada público, eu não dependo de nada público. Só que uma fúria lá da eternidade tá dentro do meu peito pra servir vocês. Não faz sentido a gente deixar esses canalhas. O Datena só quer um contrato, eu juro pra vocês, ele sempre fez isso. Ele é um papagaio de televisão que nunca saiu de frente do script, é arrogante, é abusador sexual. Você pode pedir quantos direitos de resposta quiser. A jornalista se ferrou porque ela foi lá e caiu na lábia do advogado e perdeu a ação e ainda saiu de mentirosa e ela não tem o que fazer. Ricardo Nunes tem boletim de ocorrência que a esposa dele registrou por violência doméstica. Aqui ninguém é flor que se cheira, mas se tem alguém que corrigiu os seus caminhos, que aprendeu, que teve a metanoia, que prosperou, esse alguém sou eu. Eu não vou afinar pra esses caras. Se vocês não tiverem comigo e virar as costas pra mim, eu tô te falando, eu desconheço outra pessoa nessa nação que aguenta a pressão desses jornalistas. Esses caras estão investigando os pais de cada aluno, de cada escola minha. Esses caras estão olhando qual é o sistema que eles têm no CARF, no COAF, cada transação de cada empresa minha. Esses caras estão investigando tudo que você nunca imaginou. E eu vou aguentar firme. Se vocês virarem as costas para mim, vocês podem desistir disso aqui. Nunca um candidato ganhou sem dinheiro público aqui na cidade de São Paulo. Isso nunca aconteceu. E vai acontecer agora. Eu tô te dando meu coração. Vai ser o governo dos justos. Nós vamos cuidar das nossas crianças, nós vamos cuidar das mulheres, nós vamos cuidar dos idosos, nós vamos cuidar
dos mais pobres. Esse é o governo. Theo, eu fiz um compromisso com você. Esse relógio tá aqui, marcando esse novo tempo. Eu não vou arregar. Não vou. Eu preciso que você se posicione. Sabe por quê? Eu tava numa boa, mas eu odeio injustiça. Eles querem me calar em tudo. Rede social. Eu não quis bandido de vice, porque eu poderia ter 5 partidos comigo e eu falei, não curvo pra bandido. Não vou. Sabe o que aconteceu? Então vai sozinho pra você ver onde você vai. Eu não tô sozinho, nós somos nós e Deus. E não temos mais nada. Eu tenho muita grana pra pôr nessa campanha, mas eu fiz uma promessa lá em casa. E eles só derrubam ricos em eleição por abuso de poder econômico. Não coloquei R$1 meu, nem R$1 de empresa e você precisava ajudar. Não tem dinheiro pra vencer a eleição, você tem que saber disso. Não tem. Marçal vai pedir, não tô pedindo, eu vou remar sozinho se você não ajudar. O problema é seu. Mas eu tô te falando, se você não entender meu recado, nós vamos perder a grande chance de encerrar esse ciclo da Segunda Guerra Mundial pra cá, que esses comunistas invadiram a América Latina. Eu tive lá no Bukele, em El Salvador, sentei com o ministro da Justiça, lá tá mais de 700 dias agora sem homicídio. Lá resolveu, aqui tem como resolver. Esses burocratas, esses canalhas, eles não vão resolver. Não é ficar contando piadinha que a minha ideia é melhor, não é ficar fazendo loucura, não. É o seguinte, o grande segredo é que tem como mudar. Nós somos um povo rico, eu tenho uma mensagem no meu coração que eu quero transferir pro seu. Nós seremos a nação mais próspera da Terra até 2050, mas se vocês não ouvirem, ninguém te deu essa mensagem está no meu coração transmitindo pro seu. Você não precisa gostar de mim. Eu não arrego pra pergunta nenhuma. Você não vai me ver partindo pra agressão contra ninguém. O que aconteceu é agora, que foi algo reprovável, não interessa, por mais que seja legítima defesa, eu reprovo completamente o que aconteceu. O Duda Lima, que é marqueteiro do Bolsonaro na última eleição, que eu conheci ele lá, eu tava na campanha, ele tá na campanha do Ricardo Nunes, ele ficou comemorando que eu fui expulso e ele agrediu fisicamente o Medina. E o Medina foi pra cima dele em legítima defesa. E vocês vão ver. Como não é o Datena, tá lá. Ele tá lá agora, tendo que responder ali pro policial a legítima defesa, mas o Datena, ele fez uma agressão e saiu escoltado pela polícia, dando tudo certo. Esse é o problema. Esse é o problema do Brasil. Então é o seguinte, fica aqui meu registro de indignação. Se você não entrar nessa comigo, eu vou ser mais uma voz silenciada. Eu vou ser mais um cara que vai ficar pelo caminho. E esse sistema de 500 anos vai fazer você continuar sendo idiotizado, vitimizado. Você vai continuar dependendo desses caras para sempre. Eu quero te fazer prosperar para você ganhar independência. Nós não queremos tutores do povo. Nós queremos emancipação do povo. Escreve aí, grava um vídeo. A revolta do povo. Se não tiver uma revolta, você tem que ver o escarcéu que esses caras aprontaram lá. E eu vou te falar, meu coração falou, não segue isso aí que ele tá falando, porque ele não foi justo. E eu odeio e tripudio gente injusta. Não faz sentido. Eu ataco a injustiça de forma frontal. Então eu quero deixar meu esclarecimento para você. A minha paixão em relação a esse povo, a essa cidade, a esse Brasil. Não brinca com essa eleição aqui de São Paulo. Quem puder ser voluntário, venha. Olhe nos stories. Quem puder ajudar financeiramente. Tá aí? Deixa eu escrever aqui, ó. Ele tá escrevendo aqui. Ajuda aí, ó. 56. Só falta o dinheiro pra terminar chegar nessa eleição aí. Porque o povo... Ninguém quer ajudar, mano. Eu vou repetir, vou deixar fixado aqui, ó. Não pode doar de pessoa jurídica, só de pessoa física. Tá aqui, ó. 56 336 422 1000 contra 97. Dou o que você puder pra gente terminar essa campanha e ganhar no primeiro turno. Fala duas coisas. Dia 6 é a revolta do povo. Dispara no WhatsApp, faz grupo no WhatsApp. Pega o WhatsApp de amigos de família, amigos seus, grupo de família, grupo do trabalho, grupo de pescaria, grupo dos cambal. E coloca, cria esses grupos de gente que apoia aí o 28, mesmo que seja de outra cidade. Começa a criar um reverb absurdo em relação a isso. De novo, eu não sou a favor de agressão. Tá aqui, ó. Eu fui agredido. E hoje eu vejo que tá todo mundo contra a gente. Eles não vão me silenciar. Agora você tem um poder. Se você não fizer nada, se você não ajudar, se você não for voluntário, se você não usar essa rede social, se você não usar esse WhatsApp, se você não fizer isso, você acha que eles querem controlar as redes sociais por quê?
Porque acabou o teatro. Aqui todo mundo vê. Eles estão colocando lá a pessoa da minha equipe como agressor, só que eu tenho um vídeo, tá postado aqui. Eu quero que você assista aí no Instagram. Tamo juntos. Até depois do fim. Vou encerrar essa live com 140 mil pessoas. Que Deus te abençoe. Aqui não tem marcha ré, aqui não vai desistir. Nós vamos ganhar essa no primeiro turno. Faz o M aí. Grava um vídeo de indignação. Você que pode doar, doe. Você que pode ser voluntário, entre. Chegou a nossa hora agora de tomar o Brasil de volta. O povo. Ninguém mais. É o povo. Tamo junto. Encerrando a transmissão aqui. Pra cima. Aqui, ó. Anota aí. 56-336-422-1000 de ré, 97. Falta 13 dias. Marcelo, você vai investir esse dinheiro aonde? Tráfego pago, liderança na rua e material. Tá acabando o material toda hora, mano. Não tem o dinheiro. Aí vai chegando o dinheiro devagar e mandando rodar. Não dá pra vencer a eleição de jeito. Você tem que ajudar, cara. Ajuda. Beijo no coração e tamo junto. Faz seu stories. Faz o que tem que fazer. Deixa seu coração aí. Vai lá.